presentes Samira, psicóloga, e doutora Idelísia, médica, né? Que estão aqui hoje para uma entrevista singular sobre a mulher. Então, esse livro, muito lindo, dá para perceber que é da poetisa Elza Teixeira de Freitas, residente em Uberlândia. Ela é da Academia de Letras do Triângulo, né, doutora Idelísia? E já recebeu muitos prêmios aqui. Muitos prêmios. Porque nós temos o projeto, né, contos e também poesias, que nós estamos recebendo ainda as inscrições, né, para o próximo concurso de contos e poesias. Já abriram as inscrições, não é? Então, esse conto, o título é Sonhos, Atitude. Todos os sonhos são bons, realizá-los bem melhor. Acredite nos seus dons e nunca espere o pior. Tenha muita animação, viva sempre em plenitude, com amor no coração e tome alguma atitude. Escrever é para ser lido e também ser publicado. Seja triste ou divertido, mande ao leitor seu recado. Não ter medo de se expor ou fazer revelações. Sem falsidade ou pudor, mostre as suas emoções. Eu sonhei ser escritora quando ainda era menina. Quis ser consagrada autora, a poesia me fascina. Uma atitude proponho, nunca deixarmos de crer, menores que o nosso sonho, nós jamais devemos ser. Incrível, dona Elza, não é? Ela é de uma sensibilidade, e ela, Samira, é uma pessoa incrível, sempre elegante. Ela é avó, tem um filho que mora nos Estados Unidos e sempre participante de tudo em Uberlândia, das reuniões literárias, declamando poesias. E agora a gente anda com saudades dela, porque ela teve um probleminha, né, de saúde, mas eu creio que ela já está bem. E aí a gente resolveu homenageá-la hoje com esta poesia. Ela é amiga da doutora Idelísia também, não é? E muito. Vocês já encontraram várias vezes, né? Em vários eventos, inclusive em Araguari, lembra? Ela veio, assim, várias vezes em nosso... Receber os prêmios, né? Porque ela foi contemplada, né, no concurso de poesia, sempre ela estava presente. Exatamente. E a dona Elza Teixeira e a sua família, a Odaísa, sua filha, que é artista plástica, pintora, e a neta Carolina, nosso abraço, nosso terno abraço a vocês, porque são pessoas que são artistas e fazem parte do nosso universo afetivo. Melhoras para a dona Elza. E agora, gente, estão aqui doutora Idelísia e a Samira, que já veio aqui nesse programa também, para falar de um assunto muito sério, feminicídio, que muito tem acontecido. Eu li uma notícia aqui, que eu recebi da Beatriz Alami, que mandou de BH, filha de Dona Odete Alami, que mora em BH, Belo Horizonte. A Beatriz está aqui no meu WhatsApp. Ela é uma grande estudiosa da cultura popular brasileira. Atualmente aposentou-se, pianista, e fez um belíssimo trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, com cultura popular brasileira.
brasileira. E a Beatriz, ela mandou uma notícia aqui, né? Até eu achei muito triste, que Araguari lidera o ranking das cidades mais violentas de Minas Gerais. Araguari, que tem uma violência que se dirige a mulheres, feminicídios, enfim, um tipo de violência que não acontecia na cidade com tanta frequência e agora acontece. E principalmente com mulheres. O que vocês acham os motivos que levaram a chegar nesse ponto? Lenora, a vida precisa de ser cuidada. Como você disse, ela é cuidada através, né, da própria família, que quando nasce uma criança precisa de estar recebendo esse cuidado. Mas esse cuidado é para a vida toda. Então, muitas vezes, um comportamento que nós achamos que ele é adequado, em determinadas situações, ele passa a ser inadequado, criando conflitos. Eu falo de comportamento, mas não é só o comportamento. A cultura de uma pessoa, enquanto ela ter o autoconhecimento, o papel que ela exerce, porque o feminino é diferente do masculino. Nós não podemos competir nem fisicamente, nem mentalmente, nem economicamente, muitas vezes, com o masculino. A mulher tem seu espaço, mas ela tem a sua maneira de conduzir a sua vida e o homem a maneira dele. Cada um ocupando o seu espaço com respeito, aquilo que cada um tem seu sonho, né? Mas o sonho, ele precisa de ser o quê? Compartilhado. E muitas vezes nós temos um sonho, mas não compartilhamos com quem está do nosso lado, que às vezes é o nosso companheiro, aquele que eu escolhi para caminhar com ele numa direção, e às vezes eu perco a direção, ou ele perde a direção e começam os conflitos. E dentro dos conflitos tem as reações psicológicas, emocionais e atitudes, né? Que é onde chega você cometer, às vezes é só uma ofensa, mas você passa com essa ofensa igual uma doença, aprofundando e chega na parte que a gente está falando do femicídio. Mas, doutora Delícia, tudo bem, mas a vida não consiste apenas num casal. Eu acho que a vida vai mais além disso. A Samira já tinha falado aqui que existem tipos de violências muito sutis, violências domésticas. Doutora Simone também falou que a maioria das violências acontece dentro dos lares. A Samira falou de violências sutis, deu exemplos. Ontem foi lá em casa uma amiga, poetisa, que está se destacando, uma professora municipal. Não perguntei para ela se pode dizer o nome dela, mas acho que ela não se importa. A Kênia Lúcia. Ela escreve muito bem. Ela, inclusive, fez uma poesia para o Pinóquio, que é uma história que nós vamos contar. E ela me contou o caso de uma amiga que ela tinha... Como chama isso, Samira? Como que chama isso? A pessoa que não para de comprar roupas. Compulsão? Compulsão por compras de roupas novas. E para ficar bonita, realçar a beleza dela. Mas vivia triste essa amiga. E
outro dia, depois de algum tempo, que ela não teve contato com a amiga, ela encontrou-a numa loja. E ela estava também comprando uma roupa, só que a Kênia perguntou: oi, tudo bem? Você está feliz aí, hein, comprando sempre suas roupas novas? Aí elas saíram para tomar um sorvete, que estavam no centro, e esta amiga contou para ela, finalmente, por que ela comprava tanta roupa. Porque ela tinha um marido que sempre estava, ou seja, desprezando com comentários como: será que você se enxerga? Será que você já olhou no espelho? Não adianta você ficar comprando roupa porque você é feia, né? Será que você não enxerga isso? E aí, agora ela se libertou dele. Ela está com um novo companheiro que a elogia, que eleva a autoestima dela e que ela estava feliz. E que ela teve a coragem de se libertar dele. Porque muitas sofrem ameaças sérias de feminicídio. Então, eu acho que tudo bem, mas eu acho que a mulher atual, ela tem condições sim de ser independente financeiramente, de fazer uma carreira, né, na área que ela escolher, e que o homem não tem o direito de ser machista ao ponto de ofendê-las com violência. Leonora, eu falei de família, né? Porque tudo começa a família. Sim. Então, você vai ver que você recebe geneticamente, culturalmente, você recebe quando você chega nesse mundo, e nós já sabemos, né, que a alma chega primeiro, depois é o corpo. Uhum. Então, essa alma que está sendo desenvolvida, ela precisa de ser muito bem acolhida. E como que ela vai sendo acolhida? São com valores. Sim. Então, precisamos de rever esses valores, porque quando uma criança nasce, muitas vezes, no berçário mesmo, já é colocada que ela não tem a beleza daquele outro bebê que nasceu, e ele é diferente, porque não tem ninguém igual. Ele pode ter o cabelinho diferente do outro, que às vezes nasceu sem cabelo, e já começa essa comparação, fazendo com que tudo é gravado no inconsciente dos bebês, inclusive. E depois essa pessoa, ela encontra, às vezes até um companheiro que tem as mesmas características de tal que violentando essa pessoa, porque ela, não que ela está condicionada, mas ela já recebeu. Então, tudo isso já está na ciência, para a gente receber nesse mundo sem violentar, porque a gente vai falar do marido ou do vizinho que violenta, mas muitas vezes a gente está violentando uma pessoa até em pensamento, porque a gente está julgando. Então, nós precisamos de mudar a nossa atitude mental, refletir, para que a gente também não cometa autoviolência. Quando você não gosta de você, você permite que o outro também faça. Elogios não, ele te desqualifica, porque você recebe, não que você precisa de reivindicar, mas você precisa de mudar de atitude. Você precisa ter coragem, você precisa de largar do medo. Mas quando você não teve isso, você fica o quê? Vulnerável a tudo isso. Então, é uma doença que precisa de ser avaliada, refletida, não nas consequências, mas enquanto um ser que vai o quê? Caminhar por essa vida e tem direito
a liberdade aos seus sonhos, a sua expressão, porque as pessoas não conseguem se autoexpressar com clareza e com discernimento e com fortaleza. Sim, então, certíssimo. Agora, o que você pensa disso, Samira, de um casal num relacionamento que chega no ápice da agressão mútua? Olha, queria desejar uma boa tarde para todo mundo e dizer que eu estou muito feliz e honrada de estar aqui no meio dessas mulheres tão fortes. E quero também deixar claro que essa pessoa que está sentada à minha direita é a pessoa que me tirou da barriga da minha mãe. A Idelícia tem, eu e mais 10 tem mil esse crianças. dom, né? A Idelícia é fada, né? Porque ela faz isso, né? Então, ela fez isso e continua fazendo. Então, né? eu não poderia deixar de deixar isso bem claro, que eu só estou aqui hoje porque eu saí das mãos dela. Meu primeiro ar, a primeira pessoa que eu vi na vida foi essa mulher, gente, antes da minha mãe, gente. Incrível, né? Sinto muito honrada de estar aqui, né, com ela viva, tão saudável, tão feliz, tão satisfatório para mim estar aqui. E respondendo a sua pergunta, Lenora, o que leva uma relação a estar disfuncional, geralmente, na sua grande maioria, não é com a arma na cabeça. Elas começam, os mal-entendidos, as agressões, começam na verbalização, ou seja, na comunicação desse casal. Tanto daquele que agride, quanto daquele que escuta as agressões. Então, eu venho refletindo muito sobre essa situação de casais com mulheres que são agredidas verbalmente, porque eles começam nas palavras, né? Você tá feia, a vizinha tá mais bem vestida que você, a sua irmã, a sua mãe, e geram as comparações, as inferioridades, os desprezos, os insultos, começa por aí, porque existem dois momentos. O primeiro momento é quando essa agressão começa dentro dos relacionamentos, que aí gera violência emocional, psicológica e vem para física, sexual e doméstica. E o segundo momento é quando esse tipo de violência acontece com mulheres na rua. São surpreendidas e são atacadas. E muitas vezes com uma arma na cabeça. Com uma faca, com um revólver, né? Ou então com a própria violência dos braços, das mãos, porque a doutora Idelise disse que não tem comparação entre homem e mulher. Não tem como comparar fisiologicamente, biologicamente e também mentalmente. São dois Sim. seres distintos, né? Então, existe na fibra muscular do homem muito mais resistência do que a da mulher. Então, não tem como competir com o homem na força. Ah, isso é verdade. Né? Não há, são mais fortes. Não há como competir com eles. Então, a gente tem que aceitar essa condição e não ir confrontá-los, porque existe também as mulheres, por se sentirem tão opressas, de querer se defenderem, né, por direito, mas acabam se machucando mais, porque aí eles mostram quem realmente são, ou a intenção que está ali, né, alojada na mente desse homem. Então, o início é isso, existem esses dois momentos. O momento em que as agressões começam entre casais e o momento que existe a violência atacada, que é crime, todos os dois, não foge disso. Mas existem essas duas situações distintas. No relacionamento afetivo, ele começa nas palavras, na forma como você lida e trata o outro. E o outro não precisa nem te conhecer. Ele não precisa nem saber seu nome, ele já quer te atacar, né? Então, muitas vezes, o feminicídio tem vindo muito de situações como essa também, né? E é preocupante, né? O Brasil está cada vez... E é uma situação que, infelizmente, só cresce. Nós não estamos vendo diminuir
diminuições no índice, dos ataques, né? Então, o nosso momento aqui hoje é para falar sobre isso com muita urgência e muita seriedade, porque nesse mês de julho, no dia 22, foi o Dia Mundial do Combate ao Feminicídio. Sim. Nós estamos aqui justamente para combater isso, para tem falar algum sobre isso. tipo já, que já foi discutido no grupo, por exemplo, o grupo Musa, que trata disso, né, com muita seriedade e com muita preocupação, já foi determinado, já foi assim, vislumbrado algum tipo de prevenção que pode ser feito para que as mulheres estejam atentas e evitem, e que evite prevenções que evitem o feminicídio? Olha, existe a percepção de cada uma. Se você está numa relação que o parceiro ou a parceira, porque existem homens também que sofrem com situações como essa, tá? Hoje eu atendo só mulheres, mas eu já atendi homens em situações de relacionamentos abusivos, tóxicos e violentos da parte da mulher. Então, eu não estou aqui para defender só um lado. Existe o outro lado. Mas hoje, a demanda que eu vejo maior para mim, principalmente em consultório, é da mulher, né? Que é acometida com esses crimes, com essa violência. Então, existe sim as formas de você perceber isso, relacionando com a pessoa, observando essa pessoa como que ela é. Primeira coisa, se for um relacionamento, Lenora, como que é essa pessoa na intimidade com as pessoas que elas são íntimas? Como que ela trata a mãe, o pai, os parentes? Se é pai solteiro, como que trata esse filho? Como que trata a mulher que foi casada ou teve uma relação, ou às vezes nem teve uma relação e teve um filho, né, que não foi programado, mas como que ele trata a mãe dessa criança? Como que ele trata um garçom? Como que ele trata o porteiro de um prédio? Como que ele trata o cachorro, os animais? Então, isso são pequenos sinais para você estar atenta e começar a ver se essa pessoa traz traços de violência. Porque se ela é capaz de atropelar um gato, matar um cachorro por prazer, será que pode vir coisa boa desse sujeito? Será que pode vir? Será que a gente pode contar com essa pessoa? Então começa nos detalhes, que a gente acha que passa totalmente despercebido, mas que já é o início. Já é o início ali. Então assim, no primeiro grito, se você já está nessa relação e a pessoa deu grito, o próximo é um tapa. Bater porta, quebrar as coisas. Eu já estive numa relação assim. Então eu não esperei a terceira, nem a quarta e nem a quinta. Primeiro foi o grito, depois foi meu carro e eu fui a terceira. Então, é assim que começa. E o ciclo não é diferente para mim, diferente para outra pessoa. É sempre o mesmo. Às vezes pula um pouco, porque a pessoa já chega com mais vontade na agressão. Às vezes começa na fala, mas já está dando um tapa, né? Mas geralmente começa muito sutil, muito leve, para te confundir, para achar que é você que tirou a pessoa do sério. Se ele está assim, é por culpa dela. E essa é uma das ciladas, né, que a gente acha que realmente somos culpados. Por isso que é difícil de sair. É gerar a culpa, né? Exatamente. Não é, doutora Denise? É gerar a culpa no relacionamento para, no caso que ela citou, gerar a culpa na mulher, né? Por quê, Lenora? Quando você... Que é o lado mais frágil. Quando você vai conhecer, vai participar da vida de uma pessoa, né? No caso, eu estou falando enquanto as pacientes, né, que chegam no consultório, para você conhecer as reações dela, essa história dela, você precisa de avaliar muitos dados, né, para chegar a uma conclusão. E hoje, o que acontece com o ser humano? Ele não está aprofundando conhecimento de características, né, que o ser humano pode trazer no seu caráter.
E aí vale aquele momento que às vezes você está vivendo e que muitas vezes pode ser até uma fantasia, que você tem muita fantasia, tem pessoas que você vai ver e ela, sem percepção, sem autoavaliação do outro que está junto de você, ela vai recebendo essa agressão. É igual você, uma criança, né, porque ela é muito pura, ela tem muitas aventuras, mas o ser humano, à medida que ele vai desenvolvendo, né, o sistema nervoso, as cognições que as pessoas têm, que a pessoa vai tendo, ela precisa de estar avaliando tudo isso aí para não cair numa cilada por falta de conhecimento. Nós Sim. precisamos de perceber, isso faz parte da evolução do ser humano. E às vezes nós estamos só na superfície. E quando vai aprofundando, que você vai conhecer a característica, e muitas vezes, sem perceber, você tem algumas atitudes que a pessoa já tem como deficiência, e você coloca sentimento, igual a Samira falou, a palavra, né, ela tem um simbolismo. Às vezes você fala uma palavra, mas aquela pessoa, ela entende completamente o seu vocabulário, que não era aquilo que você queria expressar. Então, precisa de muita clareza. E nós, às vezes, não temos esse dispositivo para os relacionamentos. Doutora Idelisa, isso aí que você falou é muito sério. Por exemplo, muitas mulheres têm ainda um complexo de Cinderela. Isso foi um livro escrito por uma escritora americana, já me esqueci o nome, eu devia até ter pego ele na estante e trazido aqui hoje. As mulheres são educadas, muitas vezes, né, na maioria das vezes, para agradar os homens. No Japão tem as geishas, né? As geishas são preparadas, são educadas para agradar os homens. Nada mais do que isso. E aquela que não, que é geisha e não fizer isso, pode até morrer por isso, porque lá as leis são severas. E aí, o complexo Cinderela inclui, elas podem se apaixonar pela beleza física, como você falou, ficam na superficialidade, beleza física de alguém. Imagine que mulheres votaram no Collor de Mello porque ele era bonito. Muitas delas falaram isso para mim, sabe? Então, até nisso, elas são influenciáveis. E elas se apaixonam pela beleza, pela aparência física, pelo fato do cara ter um carro do ano, ou ser rico, ou prometer coisas a elas, não é? Então, essa educação, eu acho que tinha que ser mudada. Eu acho que deveria ter uma educação que explicasse a realidade para as mulheres. A realidade da vida. A realidade que não é a aparência que vai determinar o comportamento dela. Para ela ir além das aparências. Para ela já ter uma noção de que uma casa dá trabalho de gerenciar, que deveria ter aulas de economia doméstica, de outras coisas que não fossem apenas matérias escolares normais, né? E aí, eu acho que a mulher é vítima desse tipo de sociedade que as cria e que não dessa forma e que não promove uma educação mais real para elas. Vocês não acham isso? Com certeza, Lenora, tudo isso que nós estamos presenciando, porque isso aí já é no presente.
presente, né? Quantas mulheres, né, hoje está envolvida, porque o Brasil é um país que mais faz cirurgia plástica. As mulheres aqui são lindas. Por que elas precisam, têm necessidade de passar por, às vezes, um procedimento que nem é necessário, mas ela quer fazer? E aquilo ali que ela vai o quê? Consumindo, quando você falou do consumismo, né? Que a pessoa hoje é um problema psicológico, porque o consumismo, ele leva a outros problemas, que é a falta de limite. Tudo bem, você pode ter e eu vou ter. Será que é necessário? Então, precisamos de estar acrescentando outras perguntas na nossa vida para que a gente se situe no propósito que a gente está aqui. Para quê? Para consumir? Para fazer plástica? Qual o sentido da minha vida? Mas primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Então, aquelas 3 palavras também, Lenora, precisamos de estar perguntando, porque ela vai mudando. Se você perguntar para uma criança, quem é você? Ela vai falar o nome dela, o nome do pai. Mas se depois você falar para um adolescente, quem é você? Ele já vai falar o endereço, o propósito que ele tem, se ele tiver, precisa de desenvolver. E é assim. E o que você, por que você está aqui? Fazendo o quê? Tem pessoa que não tem sentido, é tanto que existe tantos suicídios hoje, que é falta de quê? Autoconhecimento. Isso, a gente vai vendo que não é só o femicídio. Tem jovens fazendo isso com ele mesmo. E como que nós vamos lidar com isso? Então, são muitas as interrogações. Sim. Que nós precisamos de estar atento a quem está perto de nós. É aquela criança que eu convivo com ela para saber se ela está realmente harmonizada. Se o pai está harmonizado, se a mãe está harmonizado, se o vizinho. Porque muitas vezes é o abuso também, que é uma violência. Quase que mata a pessoa psicologicamente. E aí, muitas vezes, nem deixa sinal, não é? Mas fez um crime. Então, por que a gente faz tanto? Faz não. A gente, às vezes, nem chega a fazer. Mas porque o ser humano, em vez de voltar para uma atitude de construção, ela está destruindo ela mesma e até a sociedade. Precisamos de estar fazendo as reflexões. Por isso, Lenora, que seu programa traz muitas pessoas com vários assuntos, né? Sim. Mas tudo é importante nós abrirmos, né? Então, o que nós precisamos de abrir? A nossa consciência. A consciência, ela vai sendo aberta aos poucos. Porque, às vezes, é o conhecimento. Mas o conhecimento, às vezes, a pessoa até tem o conhecimento, mas ela não tem uma consciência. Ela sabe que ela não pode fazer aquele crime. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Na jornada da senhora como perita na delegacia, como que essas mulheres chegavam para a senhora lá? Elas chegavam conscientes daquela situação que elas viveram, de violência, ou elas ficavam muito fragilizadas e não conseguiam verbalizar aquela situação que elas passavam? Ô Samira, tudo que você vai fazer, primeiro você tem de acolher aquela pessoa, porque ela está chegando num sofrimento dela, às vezes com uma lesão corporal, né? E você vai acolher aquela pessoa. Como que você... Então, isso, cada pessoa, né, que
faz um atendimento, precisa de ter aquela que a gente coloca a compaixão, colocar naquela situação dela, mas ao mesmo tempo, você para ajudar, você tem de repor, igual o juiz, ele repõe a cena, né? Então, como que esse marido, quem que é esse marido? Então, a gente fazer todas essas perguntas para não só dar um laudo, porque dar um laudo é muito fácil, é uma lesão, o tamanho da lesão, você tem de fazer isso aí. E aí, mas aí quem que são os agressores ali? Aí você tá falando que tem que reconstruir a cena, né? Do que ela passou para poder o juiz chegar numa conclusão, né, doutora Idelise? É isso. Então, nós precisamos de ter, igual chegou uma pessoa falando que eu tô com uma dor, que dia que começou, como que foi, como você estava antes. Então, você vai vendo. Então, eu vou te falar que sempre eu trabalhava na hora do almoço, que era o meu horário e era a hora que chegava essas mulheres. Então, eu fiquei pensando, por que hora do almoço, né? Então, aí ela vai contar. Começou que o na marido cozinha. chega e você vai ver que eu falei, né, Samira? Quando a pessoa está com fome, ele é igual um leão. Ele tem que satisfazer a necessidade dele, que isso é sobrevivência. Então, a mulher tem que saber disso aí. Quando a Lenora falou que ela vai aprender a cuidar da casa, administrar a casa, porque ele está trabalhando. E muitas vezes ele é o provedor. Ele que traz o dinheiro para pagar a conta da luz. Hoje não, tem mulher que ela faz isso, mas ela tem um companheiro que às vezes não está na casa dela, mas ele que agride. Então, cada situação, por isso que quando fala de violência, nós temos de ver cada caso para ajudar aquela pessoa. É individual o cuidado que você tem com as pessoas de acordo com o que te apresenta. Sim. Então, o que acontecia? O marido chega com fome. O almoço está pronto, porque ele vai ter de voltar para o trabalho. Então, eu observava, ficava ouvindo. Primeiro a gente tem de ouvir, para depois a gente fazer toda essa avaliação para ver o que aconteceu, o efeito. Aí, o que acontece? Isso, muitas vezes, é da mulher. Ela sai, conversa com a vizinha, ela às vezes teve alguma coisa para fazer e ela esqueceu do horário. E ela não pode esquecer desse horário, porque ele vai chegar com fome e aí o que vai acontecer? Não está pronto. Ele já tem um temperamento que muitas vezes já tem outras coisas que estão sendo somadas nessa atitude e ele começa o quê? A gritar, igual você falou. Aí ela grita mais alto às vezes. Por quê? Pensar que não grita? Grita sim, a gente vai reagir. E às vezes reage da maneira errada. E aí o que acontece? Está no almoço, mostra a conta para pagar. Ele já está o quê? Estressado que tem a conta. É hora do almoço? Então tem de criar isso que eu falo, Samira. Eu penso em fazer realmente um trabalho que a gente possa estar conversando com essas mulheres sem julgar, sem colocar para ela que ela é culpada. Ela não é culpada, é a situação que ela vive. Ela é estressada, ela tem TPM, então tem de entender essa mulher. Agora, muitas vezes, não é só no TPM que ela faz isso, ela faz fora do TPM. Porque ela está estressada, ela já vem de tanta coisa que ela escuta. Hoje a mulher enche a cabeça de coisa que ela não precisa de encher, porque não deve, isso não pertence a ela. E ela está carregando. Então nós precisamos de desfazer dos nossos fardos que não pertencem. Muitas vezes ela está cuidando da família, a família também faz violência com ela, então é muita coisa. Aliviar os fardos. E aí, tem a coisa, e aí eu perguntava para ela, e você, fez alguma coisa? Eu unhei ele estava lá para ver a unha dela, ele tem vergonha de apanhar da mulher. Então ele não aparecia. Mas aí
aí eu falo, Samira, nós temos um trabalho na delegacia, que nós éramos voluntários, não era em atendimento, para atender os casais. E aí vou colocar a minha experiência. Então, tem muita coisa em relação à sexualidade. Aí, pediram para me falar sobre sexualidade. E eu tinha, olha, e mulher, não era homem que foi me pedir, que eu tinha de dar separado, sexualidade para mulher e sexualidade para homem. Eu falei, eu só vou falar se eu tiver os dois juntos, porque a minha palavra vai ser para os dois. A hora que eu falar alguma coisa para essa mulher e ela inventar, porque ela não vai ter a mesma palavra, e falar para ele, vai ter conflito na casa. Não queria, você vê como que as coisas, Samira, isso é experiência de vida. E muita coisa você vai mudar porque você só faz se for desse jeito. Porque você vê que vai complicar ainda mais a vida daqueles casais. E quantas vezes nós recebíamos esses casais que estavam o quê? Não era separados, mas conflitantes. E chegava o homem, até as crianças iam, porque não tinham com quem ficar. E eles sentavam separados. No final, eles já estavam perto, porque tinha um lanchinho. A criança já estava, gente, maravilhoso. Quebrava o gelo. Então, nós precisamos de fazer isso. Levar informação, acolher. Levar informação, falar para ele que realmente ele pode mudar, porque é a família dele, quem que não valoriza? Então, precisamos de elogiar o que é para ser elogiado e tentar melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, eu sou desse ponto de vista que a gente tem de estar vendo o que é que acontece com o casal. Agora, tem hora que já não dá mais para você fazer as coisas desse jeito, porque aí já aconteceu o efeito, porque teria de ter feito antes. Uma doença, ela pode prevenir. Depois que acontece, você tem de tratar. Aí vai para o juiz, mas antes é a nossa parte. São os nossos programas que vai ajudar lá o juiz, porque lá ele vai ter que dar a sentença, porque tem a prova. Nós, às vezes, temos a prova, mas nós não somos juiz. E nós ainda temos um sentimento, eu falo, de cuidar da família. De ser mais sensível, de cuidar da família, né, porque eu mulher? quero que aquela criança sinta o amor do pai, o carinho do pai e da mãe. Ele nasceu dos dois, para que separar? Para que ficar brigando por causa, às vezes, de guarda de criança, que estão brigando é por eles mesmos, que eu vi, não é nada pela criança. Então, nós precisamos de avaliar isso aí de uma maneira muito especial, muito amorosa, porque é o amor que constrói. E as pessoas que se propuseram a estar junto, teve o amor. Esse amor precisa de resgatar. Resgata? Resgata sim. Por quê? Porque você vai ajeitando com conhecimento, com a sua maneira de tratar, e eles respeitam. Porque você está ali para ajudar a família. Você não está para condenar, para dar sentença. Esse é o nosso papel. Verdade. Isso que eu Engraçado falo. que a gente tava... É a minha experiência, viu? E foi uma experiência que eu não sabia o que era delegacia. Eu via lá e pensava que era uma coisa assim. Eu estava acostumada com hospital, com doença física e não doença social. Mas depois eu vi que é a mesma coisa, só que é outro departamento que a gente trata das emoções das pessoas. Isso vai melhorando a gente, porque muitas vezes a gente sofre violência e acha que não está sofrendo. E a gente tem de mudar o jeito de fazer. E a maneira de mudar é só pelo amor. Porque você vai ter amor pelaquela pessoa que foi desprezado também enquanto criança, foi maltratado, e ele repete com os filhos. E a gente pode mudar isso. Isso não é sonhar não, Samira. Isso é arregaçar as mangas e para o quê? Para essas pessoas que querem ser ajudadas.
Porque muitas vezes a gente vai oferecer, mas ela ainda não está preparada. Exatamente. Agora, como sensibilizar essas mulheres é quando elas têm confiança, que a gente tem sigilo, E sentir que não seguras, está né? ali para separar o casal. Ela não quer separar. Ela ama aquela pessoa do jeito dela e vamos fazer com que esse amor melhore. E eu acho que é isso mesmo. Aqui tem uma pergunta, elas são todas, a maioria são anônimas, que mandam para o meu WhatsApp. É porque elas não gostam de ficar... Expondo. São anônimas, né? Elas preferem assim. Ela está dizendo o seguinte, que às vezes casa com uma pessoa que até conviveram com algum tempo com elas, com esses homens, inclusive como noivos e namorados, e que depois do casamento eles se modificam. Eles modificam o comportamento. Que quando antes levava uma flor no dia do aniversário, um presente, jantava fora, depois com o tempo vai acabando tudo isso, em alguns relacionamentos. E aí tira o romantismo, né? Ou seja, elas não têm mais aquela atenção, aquele carinho, e o relacionamento, de uma hora para outra, torna-se outro em vez daquele do início. Lenor, isso acontece muito que a gente escuta, né? Porque você só vai conhecer uma pessoa na intimidade quando você tem a oportunidade de ver situações. Porque você, enquanto está namorando, você quer agradar o outro. E acontece que certas pessoas acham, porque casou, não precisa mais de agradar o outro. Isso precisa de ser mudado. Por isso que muitas vezes tem os cursos de noiva para casar. Só que é de um dia. Depois não volta para ver o que está acontecendo com esses casais. Porque tem muito jeito da pessoa estar colocando que seja sigiloso mesmo, não vai falar do seu companheiro, mas ele está com um comportamento, ela vai buscar uma consulta psiquiatra, não, vai consultar com um psicólogo, ou com uma pessoa que falar que, nossa, meu companheiro está aí desse jeito. E também vai falar da companheira, porque tem marido que vê que casou e não é aquela mulher que ele casou também. As duas coisas existem, porque como eu convivo com casais, não com família, muitas vezes a gente também, porque o homem, ele não fala tanto da mulher, a mulher fala, é diferente o perfil da mulher, a mulher comenta. O homem, ele já é mais restrito pela própria característica dele. Então, nós precisamos de estar conhecendo o que é a mulher, qual o papel dela, é igual a mão direita e a mão esquerda. As duas se abraçam, mas uma tem mais força. A outra, eu, por exemplo, não escrevo com a mão esquerda, com a mão direita, eu escrevo. Então, eu tenho mais habilidade, o outro pode ter mais habilidade de outras coisas. Então, é mesclar isso aí dentro de um equilíbrio do amor. Porque com amor você transforma pessoas e não reclamando. E tudo isso teria que ser passado antes, né, para o casal, antes de casar, não é? Para eles terem uma consciência mais ampla do que seria um casamento, né? Porque aqui ela está falando que casamento não é só, a moça que falou num termo mais assim, será que pode falar? Que casamento não é só cama, tá? Casamento é companheirismo. Lenora. Ela está falando assim, aí acaba o companheirismo, antes de tudo amizade, companheirismo e confiança.
Porque muitas vezes o homem, ele acha que sexo é muito importante ou mais importante. Aí arranja uma companheira que você sabe que os graus, né, de excitação sexual é de cada pessoa. Tem pessoa que é mais amorosa, ela quer um abraço, ela quer um beijo, mas ela não quer o sexo, enquanto genitalidade. E aí ele casa com essa mulher. E ele pensou que ela ia melhorar, ou até ela pensou que ia melhorar. Então, antes de acontecer um casamento, que aquilo que prepara, que sonha, vê se vocês estão o quê? Compatíveis com o que vocês querem da vida a dois, para seguir o propósito, né, de caminhar juntos. Não por um mês, não por um ano, mas o que a gente quer para a vida inteira, porque tem os filhos, os netos, eu quero passear, eu quero fazer. E às vezes aquela pessoa fala, não vou ter filhos. Eu já tive casais que o homem falou, não quero ter filhos, e ela queria. E aí ela fez tudo e teve os filhos, mas o que aconteceu? Ele não deu atenção de ser um bom pai naquilo que ela queria, mas ela assumiu o que ela queria e está com o marido até hoje. E foi transformando, porque os filhos também transformam os pais, porque os filhos vêm para ajudar os pais. Sim. É muita coisa que nós precisamos de estar colocando uma realidade que a gente presenciou e ainda continua presenciando, que é a experiência de cuidar de pessoas. Teoria é uma coisa, experiência e a prática, você ajuda muitas pessoas quando elas realmente têm amor, mas é um amor que não é paixão, porque o amor, Leonora, tem 3 graus. Deveria começar com o primeiro, que era amizade. O amigo não trai, o amigo perdoa, o amigo compartilha, o amigo aceita o amigo, é aquele que fala, minha alma gêmea, ele pode fazer o que for comigo, que eu amo esse amigo. É verdade. Mas não adianta ser amigo no casamento, tem que ter paixão. Então vai continuar só amigo. E aí tem um grau maior. Eu amo essa pessoa, independente do que acontecer com ela. Por quê? Porque eu vim para ajudá-la a viver e também ele veio para me ajudar, porque eu também não sou perfeita. E eu vou aceitar a ajuda dele, porque a gente está o quê? No mesmo propósito de um querer o bem do outro, querer a evolução do outro e fazer com que nessa vida eles cumpriram o que vieram Fazer. propor. Sim. Quer ficar junto. E a gente veio Agora falando tem sobre gente que não. Já começa casando, se não der certo, eu vou separar. É desse Então, jeito. se você já faz uma programação para você, é muito fácil cumprir a programação de não dar certo. Qualquer obstáculo já é um motivo para você não seguir o seu propósito, né? Aquilo que você veio fazer. É verdade, Delísia. Não tem constância, né? Nem resiliência, porque qualquer motivo é motivo de separação, né? E você vê, meus pais, por exemplo, né, acho que os seus também, os dela também, seus pais, não sei como é que foi, porque os meus da Elísia foram assim. Meu pai e minha mãe ficaram juntos até a velhice. E meu pai não discutia com a minha mãe na frente da gente, tá? Assuntos deles, matrimoniais, eram com eles. Então, conosco era educação familiar. E aí eu acho que hoje é isso que ela falou. Eles já casam com essa consciência de que pode separar a qualquer momento se não der certo. Só que a vida é cheia de altos e baixos.
E aí eles não se casam preparados para isso. E foi exatamente isso que a gente veio falando, né, Leonora? Sim. A gente está com uma ideia de levar para as escolas que, já que essa criança, esse adolescente faz parte desse núcleo familiar desestruturado, disfuncional, ele tem uma grande porcentagem de continuar e levar isso para frente nas relações dele. Porque ele entende que pai e mãe é o exemplo e é a autoridade que tem sobre essas crianças e esses adolescentes. Se o pai e a mamãe levam uma relação totalmente disfuncional, que é o modelo para ele, ele vai entender que esse modelo funciona, que é isso mesmo, porque ele vive isso na pele, porque ele vive isso dentro da casa dele. E a chance dele levar isso para o lar, futuro lar dele, e o filho dele nascer com essa mesma... E quando que quebra esse ciclo? Pois é, quando quebra, a criança fica perdida, né? Para onde que ela vai? Não, melhor é quebrar o ciclo do que seguir com esse ciclo violento. Ah, sim, o ciclo né? violento tem que Porque ser. É disfuncional tem e que vai, ser rompido. e vai se vendo, Sim, né? Eu conheço. Porque a criança Olha, é marcada por isso, né? E eu conheço De gerações forma muito forte, que eu vem, vejo isso. que vem de pai, aí passa para o filho, que o filho já passou para o outro filho. Assim, já é a quarta geração de uma história familiar que eu tenho conhecimento de que se estende. E quando vai romper esse ciclo? Né? Então, a ideia, realmente, doutora Delise, é a gente fazer um trabalho na comunidade, levar informação para essas pessoas nas escolas. Nós viemos falando sobre isso hoje, antes de chegar na rádio. A importância que é de levar informação para os pequenos, porque eles são inteligentes, eles são capazes de formular o raciocínio crítico e lógico deles, da maneira deles, mas eles conseguem ter uma percepção. Consegue, a criança, né? de hoje está muito evoluída, ela nos ensina em cada momento, né? Eu acho muito relevante levar esse tipo de conteúdo, informação para as escolas. Falar o que é violência, porque eles estão com certeza num ambiente violento e nem sabem que é, porque eles estão acostumados. Porque lá na minha avó era assim. Estou falando na minha, não, mas estou falando assim, a pessoa falando. Minha avó, graças a Deus, era a paz. Dona Lisbela de Souza, uma saudade que ficou entre nós. As avós são muito lembradas, Nossa, né? minha paixão. Eu também. A única avó que eu conheci, então, ela foi avó e vó, né? Então assim, a criança fala, na minha avó é assim, na minha casa é assim, na casa dele vai ser a mesma coisa. A tendência é essa. Elas falam isso né? mesmo. De continuar se estendendo. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas ele não é impossível. Samira, você tem toda a razão. Inclusive, doutora Denise, eu já comentei isso com ela, que a criança fica muito tempo fora de casa atualmente e às vezes fica na escola o tempo integral, né? Inclusive nos outros países é assim também. E aí, quando volta, ela tem muito pouca convivência com os pais, né? Sobra só à noite todos estão cansados, né? Olha, agora é o terror. Tá todo mundo de férias, os pais estão assim, enlouquecidos com criança dentro de casa. Exatamente. Né? Porque eles não dão conta de lidar com essa realidade também. Exato, vai chegando nas férias, eles ficam desesperados para ocupar essa criança, ao invés de ter tempo com essa criança. Exatamente, né? porque a criança, ela tem horário de balé, horário de inglês, horário disso, horário daquilo. Eu já vi, doutora Denise, crianças de uma amiga e de amigos com úlcera, com 10 anos de idade. Úlcera, devido aos horários e uma vida extremamente Com certeza, agitada. Lenora. Porque quem adoece a criança é a família. Isso Com aí certeza. é muito importante, porque a criança que está sempre doente, o pediatra está atendendo, então ele também precisa de estar olhando essa família para ver se ele consegue, não ele tratar, mas ele fazer com que essa família também harmoniza. Entendo. Porque está tratando essa criança, a criança está voltando. A criança não vai sozinha, ela nunca vai sozinha. Ela sempre Isso tem aí pai é e mãe. importante. Então, nós que temos acesso
pessoas, nós precisamos de estar indo um pouquinho além do que tratar sintomas. Precisamos de ver como essas pessoas, e olha que as famílias nos respeitam enquanto profissionais, porque se elas têm um vínculo, só se não tiver vínculo, mas ela não vai chegar com a criança, porque você também não vai chamar conselho tutelar, não é nada disso não. É você, com a sua capacidade que você tem de cuidar dessa mãe que está estressada, falar para ela que ela merece ter um repouso. Hoje, Lenora, nós temos o projeto A Magia das Mãos que Abraçam Vida. Então, nós tratamos das gestantes em roda de conversa e os pais vão para aprender a dar um banho no bebê. Mas não é o bebê que nasceu, é um boneco. E aí a gente vai falar para ele como que é importante esse vínculo com seu filho. E as pessoas, claro que não são todos os pais que vão, porque trabalham, ou às vezes também eles não querem, mas aqueles que estão acompanhando ali, eles ficam o quê? Eu vi lá no Rotary, do processo do nascimento do filho. Na Casa da Amizade, eu vi isso lá, doutora Delisa, fiquei encantada. O pai, às vezes, no fim de semana, pode fazer isso, né? Ajudar a dar um banho no bebê, ajudar a fazer um prato diferente na cozinha, né? Ficar mais com a família. E aí, Lenora, você está também acompanhando o projeto, né? Sim. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, que é baseado no livro do Pequeno Príncipe, de Antônio de Exupéry. E aí nós já fizemos 4 escolas e tem um momento que vai falar da família. Porque a gente vai falar de amor, como nós vamos falar de amor? O amor começa na família. Sim. E você presenciou como que nós montamos a família lá, que é os bonecos, né? Do avô, do pai, da criança. E olhando para lá, eles vão descrever, eles não vão ler. É o sentimento, o que representa a família. Sim. E muitas vezes eles colocam a dificuldade que tem em sua família. Qual que é o nosso papel? É ajudá-los a entender que aquela família que ele tem, talvez né? não seja a família ideal. Familiar, Mas nós perguntamos para ele, como você pode ajudar a sua família? Estudando. Porque Sim. Esse é o papel deles. Chegar em casa, ajudar a mãe. Chegar o pai cansado, dar um abraço no pai. Isso é afeto. Sim. Se não tiver afeto, tem violência. A violência é falta de afeto e de amor, gente. Precisamos de colocar isso para o quê? Para compartilhar com os membros da nossa família. O irmãozinho que às vezes vai fazer companhia para o outro, vai dar um pedacinho do bolo que ele ganhou. Gente, tudo isso aí precisa. Uma família que tem isso, provavelmente, não vai ter femicídio, porque todo mundo está ali unido para fazer o melhor que pode fazer para cada um na sua individualidade. É mesmo, é a cooperação, né? É ser educado no ambiente de cooperação, de alegria, de compartilhamento, né? Até no pedacinho de fruta que comer, dividir com o outro, né? Isso tudo cria hábitos comunitários, né? Coletivos. E isso leva à união familiar, sim, eu acredito nisso. Nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, a gentileza, não é? Então, eu sempre uso essa palavra lá em casa. Não é? O pai que chega, traz um pirulito, um chocolate para todos, não demonstrar preferências, né? Com um, com o outro, porque isso gera conflitos, né? Então, Lenora, precisamos de começar
Nós já fazemos, mas eu acho que ainda é muito pouco. Nós precisamos de arranjar pessoas que jogam no nosso time. Exatamente. Então, vou fazer esse convite para vocês, quem está ouvindo, sejam pais, sejam avós, sejam avós, amigo, mãe, para fazer parte desse time, para o quê? Construir a paz. Porque só vai acabar com a violência se existir a construção de paz. Eu também acho. Então, a gente precisa, quando a gente fala assim, ter paciência para tudo, né, Lenora? Paciência de começar, paciência para continuar, paciência para reavaliar, tudo isso, porque nada está pronto. Então, precisamos de ter paz e usar a ciência. Ciência é conhecimento, porque já tem muito conhecimento para cada pessoa, porque não é um conhecimento que vai servir para todas. Então, nós precisamos de opções. Não deu certo dessa maneira, vamos tentar daquela outra maneira, mas ter o quê? Coragem de perseverar até para separar. Porque muitas vezes, Lenora, quando vai separar é muito abrupto. É muito eu vou separar e já separa. Né? Aquela pessoa, ela está fazendo a maldade, mas ela não acredita que vai ser abandonado. Porque a pessoa também vai ser abandonada pela família. E ele cria um conflito tão grande. Então, isso aí, eu tive pensando e eu falei que eu ia falar. Quando você for fazer alguma coisa, faz mais leve. Vai falando que você não vai fazer aquilo, mas que você está pensando. Por quê? Ele fala que vai mudar. Aí, ele muda por um tempo. Depois ele começa a fazer do mesmo jeito. Por que ele está fazendo do mesmo jeito? Você tem a crença. Às vezes você não tem crença que ele vai mudar, e ele não vai mudar se você não tiver crença. Porque se você acreditar que ele vai mudar, são pequenos detalhes que ele vai construindo, mas não vai ser tudo que ele vai mudar. Então, nós precisamos de estar entendendo se eu quero ficar numa relação ou se eu não quero. Você escolhe, você tem direito de escolher. Você não tem de ficar numa relação tóxica, não. Mas você vai desfazendo aos poucos. Tem que preparar, né, para isso. Porque na ruptura, a pessoa desequilibra também. Verdade. E hoje é um crime que é diferente dos outros crimes. Né? Nós já tivemos palestra para ver que esse crime de feminicídio é diferente dos outros crimes que é planejado. Esse é um crime, talvez, de ódio, por ter sido abandonado, por ter sido traído. Então, nós precisamos de ver isso, que tem pessoas que não aguentam e ela vai fazer o que não deveria fazer, mas é porque ela está completamente desequilibrada. Está odiando, está sem perspectiva nenhuma. É um crime diferente e que a gente precisa de estar cuidando dessas pessoas para que não cometa, não chegue nesse ponto. Uma coisa é a pessoa cometer esse crime e arrepender. Onde há um arrependimento, há mudança. Mas se a pessoa faz e não arrepende, não há o que fazer mais com essa pessoa. Não tem o que fazer, não tem nada a ser feito. Porque essa questão que a doutora Elisa falou da mudança, ela pode acontecer no outro a partir de nós também. A gente só vai mudar o ambiente e os outros se nós estivermos dispostos à mudança. Porque a mudança é aquela palavra mais, é a frase mais universal, né? A mudança que você quer no outro começa dentro de nós. É nós que vamos mudar. Em não aceitar. Ah, não tem diálogo. Então, se não tem diálogo, não tem diálogo. Não insista. Não demore onde você não é bem-vindo. Não demore onde não há reciprocidade. Uma coisa é você fazer várias tentativas e a pessoa querer fazer parte dessa mudança. Verdade. Outra coisa é a pessoa estar dando sangue para essa relação e não ver um vestígio de arrependimento e melhora, né? E para todos esses casos, tanto para ficar quanto para sair, existe
a palavra que eu falo toda semana no meu consultório. O diálogo é que abre portas, mas ele também fecha portas. Fechar portas, né? E existem portas que a gente precisa fechar às vezes. Precisa. Infelizmente. Isso, em qualquer situação de trabalho, você tem que fechar a porta. Sim, de amigos, você amigos. tem que fechar a porta. De vizinhos, você tem que fechar a porta. Então, isso aí é a liberdade É o que nós temos de cuidar do nosso território, a nossa liberdade. Então, toda pessoa tem esse direito de conduzir sua vida com as suas escolhas. Agora, é importante que a gente possa ter critérios de escolhas, porque às vezes a gente fica a vida toda sofrendo violência, porque muda do parceiro, mas vai ser violentada de outra maneira. No trabalho, não é? Então, para que a gente aprenda, né, Samira, a ter esse autorrespeito. Com certeza. Com certeza, começa do autorrespeito aí, porque ficar num ambiente de trabalho que tenha pressão, assédio. Nossa, eu estou tão feliz de estar aqui, Não é? para conversar sobre isso. Tem assédio sexual no trabalho, né? Nós também estamos super felizes com a sua presença, Samira. Obrigada. Porque você é uma pessoa hipersensível e que tem uma percepção muito clara das coisas, né? Porque você é psicóloga, lida com esses assuntos, não é? Outro dia, falando aí do pouco tempo que os pais estão tendo de conviver com os filhos, eu fiquei muito sensibilizada, porque eu vi uma criança que já está com 6 para 7 anos, mas que tem a agenda cheia, tem companhia para fazer tudo durante o dia, e enfim, um dia ela chegou em casa e estava chorando, sabe? Chorando nos braços da companhia dela, falando, eu quero minha mãe. Acho que ela é menor, acho que ela tem ainda uns 6 anos. E chorava. Quer dizer, ela tinha passado o dia todo sem se encontrar com a mãe. Então, isso aí ocorre muito, né, atualmente. Inclusive na Europa, em outros países, porque todos trabalham. E todos têm que trabalhar, né? Nora, eu estive na Suécia e achei interessante que a gente, nas praças, aí tinha o pai brincando com a criança, não estava a mãe. Aí nós perguntamos para o casal que nos recebeu. Aí ela explicou que são 18 meses, porque aqui são 6 meses ou 4 meses, né, de auxílio maternidade. Lá é o casal escolhe se a mulher tem um salário maior do que o homem, ela vai trabalhar e o homem vai cuidar da criança, fazendo tudo, brincando, cuidando, e ela vai estar o quê? Trazendo, tá vendo como que existe um equilíbrio? Porque a mulher hoje, ela quer também trabalhar, porque o companheiro, às vezes, ele pode até assumir, mas não vai assumir porque talvez isso já não foi combinado, né? E precisa de tudo ser combinado e bem claro, porque o que é combinado tem que ser cumprido. Se as despesas forem divididas com equidade, né, justiça, então, às vezes ele ganha menos, mas ele vai contribuir. Mas com o que mais que ele vai contribuir? Com cuidado. Claro, gente. Então, isso a gente vai vendo que já são países, claro, diferente do nosso, em relação a essa questão aí, mas né? nós precisamos de estar vendo isso aí, para que esses casais que estão começando possam estar dialogando, né?
Sim. Samira, que esse é o Sim. diálogo. Uhum. Mas antes de acontecer que o filho já está aí. Muitas vezes, o que acontece? Não é programado o filho. Já foi. Não é programada a gravidez. Uhum. Aí eles começam a fazer de conta que o filho vem. Não, o filho também precisa de ser programado Uhum. para ser acolhido. Quando a gente recebe uma visita, não é bom que a visita fale que Receba, vai. né, Não é hoje, não é? atenções, Você os não liga? cuidados, Você não liga se Você pode não faz uma receber? quitanda, uma coisa, né? Para Porque receber aquela café, pessoa, né? né? Até na maternidade, para receber essa criança, existe todo um aparato, né, doutora? Tudo, tem métodos Roupinha, tudo. para estar o quê? Esperando Enxovalzinho, essa criança. né? E se por acaso, que não devia ser exceção, mas hoje é regra. Hoje eu vejo o contato que a gente tem com as gestantes, de 10 gestantes no grupo de conversa, nenhuma programou. Uhum. Então, como que fica a E às vida vezes está sem no terceiro programação? filho. E às vezes está no terceiro filho. E às vezes você já vai falar, tenho filho, vamos programar para que você faça o planejamento para que o próximo não venha tão rápido? Então, Mas eu acho que esse é um ponto importante que eu sempre discuti. Existe a mulher que quer ter filho e a mulher que quer ser mãe. Eu acho que há uma diferença entre as duas coisas. A mulher que quer ter filho, ela assume o lugar da maternidade e tudo que vem junto com a maternidade. A mulher que quer ter filho, ela só tem. Ela não arca com a responsabilidade de cuidar, de nutrir, de acompanhar, de tudo. Existe essa diferença. Mas hoje o que a gente anda vendo é a mulher querendo ter filho e não querendo ser mãe. Porque não é a mesma coisa. Não há semelhança entre as duas. Uma é querer ter, pôr no mundo, pronto, eu tenho um filho. E a outra quer a maternidade, quer acordar de madrugada, quer dar o leite, quer trocar a fralda, quer medicar. E a outra quer ter filho, mas, ai, troca aqui, ai, arruma ele, ai, faz isso, terceiriza. Que ela só quis ter o filho, mas ela não quis ser mãe. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ela É quer diferente. ter filho, mas ela não quer ser mãe. É verdade. Existe uma diferença nisso. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, doutora? A senhora sabe, está aí, né, na lida com a família. Então, a gente vê o quê? A mulher, né, que tem um filho, ela não trabalha, mas ela tem a creche para levar o filho, ela não trabalha. Ela entrega esse filho de manhã, só pega No final do no dia. dia, ela não faz nada, não tem trabalho, não tem nada. E isso não é uma, duas, são várias mães que não são mães. Porque a mãe quer estar com seu filho. E são pessoas jovens. Uhum. E aí pega a Bolsa Família, que é para o quê? Para ajudar na educação do seu filho. E ela compra maquiagem, ela consome. E ela quer ter mais um filho, porque ela está grávida. Já nasceu E ela tá já está grávida. grávida. É porque E elas aí ficam ela não tendo quer nem ouvir filho a gente para receber falar, para a bolsa. prevenir. Uhum. Para o quê? Para que a outra gestação, ela possa estar cuidando dela para cuidar de outra Para nutrir maternidade. desse filho que já nasceu também, né? Eu acho que em ambos os casos deveria ter um planejamento familiar. As pessoas não recebem essa educação, as mães, de fazer planejamento familiar. No Japão tem, todo mundo sabe disso, né? Não pode passar de 2 filhos e perde até o direito à saúde gratuita. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de pulso aqui no Brasil, sabe? Essas bolsas, família, bolsa isso, bolsa aquilo, tem que ser fiscalizado. Tem que ter fiscalização para ver se elas estão sendo utilizadas, cumprindo o seu objetivo. E aí, Leonora, porque todos nós, homens e mulheres,
temos talentos que Deus nos deu. Isso, nós precisamos de colocar esses talentos a serviço. A serviço é para que você se sinta bem. Porque quando você faz alguma coisa que você tem prazer de fazer, você se sente outra pessoa, porque você está exercendo, você está o quê? Multiplicando tudo aquilo que é a sua capacidade de interagir com o mundo. E aí o que acontece? Dentro desse contexto, a falta de conhecimento não é conhecimento, porque tem planejamento, tudo é grátis, no SUS é bem colocado, mas a pessoa não usa. Não adianta, Lenora, você ter uma joia e você não usar a joia que você tem. Pois é. Então, o talento é uma joia. Essa joia, ela multiplica, ela reluz. E tantas pessoas precisam de estar o quê? Descobrindo o seu talento, valorizando o seu talento, para que seus filhos também compartilhem e vai desenvolver o deles. Isso é uma família. Quantas vezes a gente vê uma família que às vezes o pai até foi embora e a mãe conseguiu cuidar dessas crianças, que pode ir até para a creche, não tem problema não, mas ela está junto, ela está ali, o quê? Compartilhando. E isso é o que a gente tem de mostrar para as famílias que vale a pena. Porque tudo que planta, colhe. E se nós plantarmos aquilo que a gente não quer colher, mas vai colher. Ah, vai. Então, precisamos de plantar aquilo que eu realmente quero colher. Que é pessoas que vão ter o que precisam de ter. Felicidade. E a felicidade vem disso, de paz, de companheirismo, de família, de trabalho, de convivência. E é por aí mesmo, né? É por aí mesmo. E tem que ter mesmo uma conscientização mais forte, né? Uma conscientização mais constante, para que as pessoas fiquem mais esclarecidas quanto ao que elas vão, quanto às suas escolhas pessoais, né? É preciso, eu acho. Então, em todos os setores, eu acho que tinha que ter mais conscientização e mais condições para que isso seja feito, não é? Porque senão vai gerar o caos. E caos não é bom para ninguém voltar atrás, né? Voltar ao equilíbrio. E caos é o femicídio, porque o femicídio é um caos. E nós não queremos que a vida seja um caos, que a vida seja florida, que a gente possa dar um passo de cada vez. Podemos desfrutar da beleza da natureza. Com certeza. Voltar para a natureza e ver como que a natureza nos ensina. E a gente o quê? Nem interage, né? Para a gente saber que nós também temos uma natureza. E essa natureza, ela vai ser tanto acolhedora, quanto a gente acolher essa natureza que é o nosso planeta. Então, tudo que existe, vive, Lenora, precisa de ser cuidado para continuar existindo. Exatamente. Principalmente a criança e o idoso. O planeta Terra, que a gente vive. Então, a hora que você tem tudo isso aí, onde que você tem? A criança vem de uma família, porque quando é o par, mas a hora que vem uma criança é família. Só existe família com a criança. E a criança, ela escolhe os pais para cuidar dela, não os pais que escolhem criança. Tantos pais gostariam de ser pais, mas nunca vão ser. Faz tratamento. Então, agradece o presente de cuidar de uma criança. Mas também, se você não quer cuidar, faça o planejamento. Deixa outro cuidar.
e seja feliz com esse filho, que daqui a um pouco não é uma criança, é um adolescente, é um adulto, e que você vai ter orgulho de ter cuidado dessa pessoa. É porque a mãe, eu acho que ela tem duas alegrias, né? Nunca fui mãe, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ela tem quando o filho nasce e quando o filho prospera. E prosperar não é dinheiro. Prosperar é saúde, é frutificar. É ter uma profissão que goste, É né? tudo, é ser amado, Um é trabalho amar. que goste de fazer, um trabalho... É ser útil na ser sociedade, útil na é ser sociedade. útil em tudo que, né? É verdade. Então, é por aí, né? E fora isso, tem muitas outras questões, né? Fora isso, tem uma história, né, da mulher, do comportamento humano, né? Em relação a tudo que é feminino. Você que é uma estudiosa aí da Bíblia, que é muito interessante, você pode ver no Novo Testamento uma Maria Madalena que foi expulsa da sua casa depois da morte do pai, porque o marido se apossou das terras que eles tinham e a colocou para fora, numa sociedade que não aceitava uma mulher livre, uma mulher que fosse trabalhar ou que fosse ter a própria vida, não é? E elas eram empurradas para onde? Para bordéis. Não tinha outra saída. E ela não foi porque ela quis. Ela não teve escolha. A Malala, recentemente agora, né, no país dela, que as mulheres são proibidas, as meninas, de serem alfabetizadas. Não podem aprender a ler e escrever. Quer dizer, não houve um progresso, porque Maria Madalena, afortunadamente, aprendeu a ler, a escrever, a entender de finanças através do pai e da mãe. Agora, não são todas, são raras famílias que fazem isso. Agora, alfabetiza em casa. E lá onde ela mora, Malala, se fizer isso, vai presa e morta. Aqui também, né? Agora, onde já se viu não poder ser alfabetizado? Nem em casa. E a Malala enfrentou isso, uma menina. Eu quero até ler com a história dela de novo, porque é incrível. E levou um tiro, quase morreu, por causa desta luta dela, desse ideal dela, de elas poderem ir à escola. E ela conseguiu. Ela conseguiu e está morando na Inglaterra. Ainda foi premiada por isso. Então, doutora Idelise, esse atraso é ignorância. E Jesus, o que ele fazia? Como ser humano consciente, ele levantava essas mulheres, ele dava consciência a elas de seres humanos como elas eram e não objetos. Ele falou: atira a primeira pedra nessa mulher que foi condenada como pecadora, aquele que não tem pecado. Ele defendeu a mulher. Então, por favor, essas civilizações atrasadas, e a Índia também está dentro desse esquema, ainda hoje já evoluiu, né? Porque teve pessoas também que defenderam a causa da mulher, como Prajakta Brahma, do Raja Yoga. Então, isso daí tem que ser revisto, né? Mulher onde são operadas e retirados seus clítoris para não ter prazer. Mulher que tem que andar com o rosto tampado, a cabeça envolta em véu. Isso é extremamente atrasado. O mundo evoluiu. E esses países não evoluem? Lenora, quando a gente fala a maternidade, quando fala
Quando que você vai dar à luz? Luz. Então a mulher, ela dá a luz, que dá o quê? Coloca esse ser no mundo, porque enquanto ele está lá escondidinho, mas a hora que ela tem o parto, ela dá a luz. Então esse poder dela de dar à luz homens e mulheres, ela precisa de incorporar esse valor da maternidade, mas não é num sentido também material, mas é num valor espiritual. Para que você possa olhar as estrelas e ver que as estrelas, elas têm luz própria. E que você tem dentro de você esse poder de dar à luz. E uma estrela conduz, né, o seu caminho. Então você precisa ter uma espiritualidade para você enxergar além do que você enxerga na matéria. Assim você vai acender muitas luzes de outras mulheres que ainda não têm coragem de colocar a sua luz em evidência. E em favor de uma causa, né? Então, a favor da vida, Da né, Leonora? vida. A causa de todo mundo é a vida. É A a vida precisa de ser cuidada. Tudo é em relação à vida. Esse é o centro. Sim, com certeza. Aí, na vida, vem o trabalho, vem o poder, vem tudo. E a mulher pode ter tudo isso. Mas ela precisa de estar o quê? Entendendo que ela é uma luz, junto com a luz também do filho, que é um homem que ela também pôs no mundo. E ele vai ser o quê? Marido de outra, Ele vai ser marido de alguém, né? de alguém. Então, como que ela pode transformar isso aí? Pela Tudo educação. Pelo amor, Pela por ela educação. colocar esse companheiro dela dentro desse contexto. Então, ela precisa realmente de passar por um processo de educação. Então, no Oriente, teve muitos líderes que queriam que a mulher fosse educada em primeiro lugar e não o homem, porque ela gera vida. E hoje nós estamos precisando que as mulheres também tenham esse conhecimento, essa educação de gerar a vida, de ser responsável por esse processo. Mas junto tem o companheiro que contribuiu com 50% para essa vida ela poder dar à luz. Então precisamos de harmonizar as famílias no amor, na paz, na sabedoria, na esperança, para que a gente possa não precisar mais de falar de femicídio, mas falar de quê? De realização, de sucesso. E todo mundo quer felicidade. Aí a gente vai ter felicidade, porque a felicidade é construído com pequenas coisas, mas começa com uma coisa bem natural, que é o quê? Dar à luz. E a gente dá à luz não só fisicamente. Exato. A gente dá à luz a ideias. Isso, A Lenora. projetos. Então são mulheres que podem, e homens também, que podem dar à luz, que é isso que a gente quer. A luz é um símbolo, né, de iluminar. Porque onde a luz a gente pode ver a matéria. Porque onde a escuridão, né? Não existe nada. A realização de... No escuro a gente não vê nada. Porque quando a luz novo. apagou aqui, o que aconteceu? A gente pensou que nem era possível. Mas aí teve a lanterna do celular, que é uma luz. É, exatamente. Então, nós passamos por esse simbolismo da luz aqui, que achamos que nem ia realizar
o que nós já estamos terminando, né, Sim. Eleonora? Que foi esse momento. Esse momento. Estou muito Encontro feliz entre com elas. a Samira. É. Samira é muito querida para mim, ela sabe disso. É claro, né? Ela. Você também é muito querida, você sabe disso. Sei, com Então, certeza. nós procuramos deixar que a nossa luz, mesmo que seja pequena, possa unir com outras luzes para que a gente possa ficar mais forte. Porque Exatamente. sozinhas nós podemos, mas é pouco. Mas unidas, A gente e vai mulheres, longe. fiquem Jamais unidas. seremos vencidas. Unidas para o bem, unidas para prazer, unidas para divertir, unidas para viver e viver em plenitude. Que lindo. Exatamente, a união, né? A união de todos, em cada setor, né? Será o mais importante que exista, né, em qualquer projeto. Que a gente faça mais encontros como esse aqui hoje, né? Com certeza. Eu já tenho meu faremos. lugar garantido aqui. Ah, Todo mês eu A tô a aqui. Samira Todo estará último aqui domingo do mês eu tô todo aqui. mês e vai trazer sempre a sua contribuição, além de sugerir nomes, além de fazer um post tão lindo que ela fez de divulgação, além de estar aqui presente, com mais gente que também poderá participar sempre, porque está aberto a todos. E a gente vai terminar o programa, porque já chegou a hora, e aí a gente vai terminar da seguinte forma. Wenderson, você conseguiu transportar aquela mensagem aí? Wenderson, você conseguiu ver a mensagem aí no seu WhatsApp, que eu ia colocar no início? Aí, você podia passar lá agora, porque tem muito a ver com o que foi falado aqui, e nós vamos encerrar assim, pode ser? Então, vamos lá, por favor, obrigada. Presente para a alma, 26 de julho. Como um ser eterno de energia, eu nunca estou sozinho. Energeticamente, existe uma conexão sutil com outros seres, com a natureza e com o divino. Às vezes posso me esquecer ou rejeitar esta verdade, mas ela está sempre presente, abaixo da superfície. Atenção plena, reflexão, oração ou meditação me permitem romper o ego que me separa desta verdade. Brahma Kumaris. Estamos o quê? Unidas a outros seres, a outras energias. E nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa dessas pessoas ao nosso redor, para que elas tenham também o seu autorrespeito. Porque o que a gente transmite alcança distâncias. E vamos fazer, como a doutora Idelísia disse, transmitir o bem, desejar o bem e fazer o bem. É isso que é importante, com paz. Com muita paz e luz em nossos corações. O programa Cultura Domicílio termina aqui de uma forma excepcional, com duas pessoas que vieram trazer sua experiência de vida, que não é pouca, e com pessoas que sempre abrilhantam com sua luz o nosso momento de uma tarde que foi tão especial. E desejo a vocês paz e bem. E agora elas vão se despedir. Elas vão se despedir de vocês para que a gente possa também tirar a nossa foto final. Que seu Edson, outro radialista aqui da rádio, já chegou com seu belíssimo programa musical. Eu agradeço o convite, espero estar aqui mais vezes, fora do domingo,
Mas eu sou muito feliz quando venho aqui e sempre aprendo com vocês também, porque eu acho que é isso, né? Eu trago, mas eu também estou levando um pouquinho de cada um pouquinho de cada um que vem, de assuntos. E conte comigo, Lenora. Estarei Eu aqui. conto mesmo, Muito Samira, feliz. que eu fico muito feliz com a vinda de vocês, né, hoje com a doutora Denise aqui. E eu vou dar para a Samira também um livro que é de uma escritora de Uberlândia muito incrível, que é a Elba Silva, que escreveu exatamente sobre memórias, né, que numa linguagem simples, clara e envolvente, ela nos fala carinhosamente da dor, da perda de amigos e familiares queridos, a importância deles e como marcaram sua vida. Olha aí. Que lindo. Sua leitura é um convite a meditarmos sobre a existência. Então vai aqui o seu livro, Elba, para Samira, psicóloga, pessoa incrível que está sempre em constante percepção da vida e no estudo da alma humana, como boa psicóloga que ela é. Obrigada, Elba, por mais esse presente. Obrigada, fico feliz. E para a doutora Delícia, quem mandou um livro foi a doutora Elza Teixeira de Freitas, uma grande escritora uberlandense da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, que já veio várias vezes aqui, já ganhou concurso, já foi premiado no concurso de contos e poesias da Academia de Artes de Letras de Araguari, e mandou carinhosamente para a Idelícia uma dedicatória muito, muito bonita, que é assim: para a doutora Idelícia da Cunha Cardoso, com apreço e admiração da autora de Uberlândia para Araguari, Minas Gerais. Então, Elza Teixeira de Freitas, Tempo Outonal, da editora Assis. E esse também é da editora Assis de Uberlândia, que é da nossa querida Ivone, do casal Ivone e João. Olha, beijos a todos e espero que nossa semana seja cheia de luz, paz e bem. Então, uma boa tarde para todos os ouvintes e ouvintes, e que vocês fiquem na paz e na sabedoria de Deus, que nos guia todos os dias, fazendo com que possamos receber a luz e irradiar a luz.